Galera, o Ryu ficou insano, ele realmente ameaçou a princesa e será que o Oscar ia morrer nesse episódio? Bora ver tudo que rolou agora. Galera, finalmente chegamos no episódio final da primeira temporada e que episódio foi esse? Tivemos o confronto que todo mundo estava esperando, momentos românticos e até uma prévia do que vem por aí. Sem mais enrolação, vamos para a última análise desse anime. O episódio começa com o Ryu finalmente percebendo o caos que estava rolando ao seu redor. Alguns dos assassinos conseguem escapar, passando direto por ele, o que significa que a situação do verdadeiro responsável pelo ataque deve ficar para a próxima temporada, porque esse assunto não é mais tocado nesse episódio. Claro que o Ryu decide dar uma olhada na confusão. Outro que chega atrasado na festa é o Abel, que também vai ter um papel bastante importante no desenrolar desse episódio. Enquanto isso, o mal-entendido entre o Oscar e o grupo do Nils continua em pleno vapor. O Oscar pensa que o grupo está tentando sequestrar a princesa e o Nils acha que o Oscar é o verdadeiro culpado. Como os dois lados estão nervosos e em pânico, faz todo sentido nenhum dos lados parar para conversar. E aqui a gente vê o Oscar com sangue nos olhos, a fúria dele vem se acumulando ao longo dos anos. E é por isso que foi tão importante o episódio passado, que mostrou o passado dele, como ele teve pessoas que ele amava sendo assassinadas brutalmente, então a paciência dele está no limite. Sim, o passado dele foi difícil, mas eu fico me perguntando se ele conseguiu a vingança dele contra aqueles bandidos, porque o flashback dele acaba justamente no momento que ele consegue o cabelo branco dele e sai vagando por aí todo machucado. Talvez a gente veja mais disso na próxima temporada, porque ainda vai ter muito confronto do Ryu com o Oscar. Mas seria quase engraçado e trágico se os bandidos que causaram o trauma dele no passado também tivesse agora no presente tentando matar a princesa, porque aquela história de que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar é mentira. A prova viva disso é o Oscar. Mas agora que ele é um mago super poderoso, ele parte para cima sem se importar com nada. Ele dispara magias de fogo concentradas que, se atingirem o alvo, são fatais. Mas ele tem cuidado para não causar um dano grande em área, já que pode atingir a princesa. O loiro do grupo usa a barreira para proteger todo mundo, mas a magia do Oscar é tão poderosa que ele só consegue aguentar 2 disparos. Depois disso, já era. O grupo é atingido pelo Oscar, mas só de raspão, ninguém morre no processo, principalmente porque é nesse exato momento o Ryu chega e protege os amigos. E então temos o grande confronto que vem sendo preparado há um bom tempo pelo anime. O Ryu fica completamente puto da vida ao ver os amigos feridos e se envolve na luta de cabeça. Começa então uma troca de magias insana, disparo de fogo para um lado, jato de água para o outro. Logo, o Oscar percebe que o Ryu não é um inimigo comum. A luta seria muito mais difícil do que ele estava esperando. É uma batalha de grandes proporções, onde nem o Ryu nem o Oscar vão pegar leve um com o outro. E numa cena bem irada, o Ryu vem escorregando por uma pista de gelo que ele mesmo cria e parte para a luta corpo a corpo com a espada. Mas o Oscar, mostrando que assistiu Demon Slayer e domina a respiração do fogo, também deixa a espada dele coberto por chamas e revida o ataque. A luta tinha tudo para escalar e ser épica, mas aí vem o Abel empata foda e tenta impedir que a luta avance. Só que o Ryu tava tão puto com o Oscar que ele chega ao ponto de ameaçar congelar o próprio Abel se ele tentasse impedir a luta. Essa parte foi bem maneira. O protagonista nesse momento mostrou que, apesar dele ser uma pessoa calma, quando ele tá em fúria, ninguém consegue segurar ele. Mesmo sentindo medo da ameaça do Ryu, o Abel fala com o Mago Infernal e explica que tudo não passa de um mal-entendido. Ele deixa claro que o grupo do Nils é completamente inocente. Mesmo após a explicação do Abel, o Ryu ainda tá furioso. Ele não quer saber de trégua. Ele parte novamente pro ataque. Não só isso, o Ryu ameaça congelar a própria princesa. O Ryu tava
tava insano demais nesse capítulo. Eu pensei no início que ele só tava irritado, mas não, o cara tava realmente disposto a matar. Ele tava em outro nível de raiva. A gente precisa entender que ele não é um personagem que fica bravo mostrando a cara ou gritando. O personagem principalmente é mais na dele. Ele assusta as pessoas de um jeito calmo, sem gritar. Essa parte que ele ameaça todo mundo porque queria acabar com o Mago Infernal de uma vez por todas foi bem diferente do que eu esperava. Eu gostei porque mostrou outro lado do personagem principal que a gente não tinha visto antes na série. E isso pode ser muito importante depois. Talvez quando a gente vê alguém que ele ame machucado, o Ryu pode acabar ficando totalmente descontrolado. Seria bem irado a gente ver isso. Claro que o Ryu não machucaria a princesa de verdade, ele só queria provocar o Oscar. E funciona perfeitamente. O Oscar fica furioso, invoca várias bolas de fogo que caem do céu como verdadeiros meteoros. Era um ataque completamente devastador, mas o Ryu anula tudo com seus jatos de água. O impacto das magias foi tão poderoso que afetou todo o clima do local e começou a chover. Mesmo com toda essa demonstração de poder do Oscar, o Ryu sabia que venceria. Agora ele iria atacar para matar o Oscar de vez. Só que é aí que o Abel interfere novamente. Ele sabe que se o Ryu matar o Oscar, isso pode começar uma grande guerra entre o reino e o império, e é por isso que o Abel impede o ataque final do Ryu. Percebendo que o Abel estava certo, o Ryu se controla e assim termina a tão esperada batalha entre o Ryu e o Mago Infernal, ou o Mago do Inferno, como vocês quiserem chamar. Então a treta se acalma e no dia seguinte tá todo mundo bem. O grupo do Nils se recuperou completamente. É engraçado ver que o curandeiro do grupo, que tem uma queda pela Lyria, então ele fica todo feliz de saber que foi ela que curou ele, apesar dele estar inconsciente, e também ele tem zero chances de ficar com ela. O Abel aparece para explicar tudo o que aconteceu. Depois de esclarecer a situação para os príncipes, o grupo do Nils vai ganhar uma recompensa bem gorda. Afinal, eles salvaram a princesa. Claro que o Ryu fica de fora da recompensa oficial, né? O cara saiu numa luta com o vice-comandante. Recompensado ele não seria. E assim termina a missão do grupo em Witness. De volta à cidade de Lune, vemos a Sera completamente deprimida por não conseguir ver o Ryu. É um sentimento que nem ela entende direito. Antes ela conseguia ficar sozinha de boa, apenas lendo seus livros na biblioteca, mas desde que conheceu o Ryu, algo mudou dentro dela. É um sentimento novo que nem ela sabe explicar direito. É aí que ela finalmente reencontra o Ryu. O alívio é tanto que ela quase chega a chorar, mas tudo o que sentia era pura felicidade. É sempre bom ver esses dois em tela juntos. Eles ainda não são um casal, mas tô torcendo bastante por eles. E agora vem uma das partes mais fofas do episódio. A Sera leva o Ryu para passear na Biblioteca Proibida, um lugar permitido apenas para os ranks mais avançados, mas ela conseguiu uma permissão especial para ele. Lá o Ryu pode estudar à vontade sobre alquimia. E claro, a Sera fica fazendo companhia para ele, já que ela estava sofrendo de abstinência de Ryu todo esse tempo que ele ficou fora. Enquanto os dois estão lá, eles começam a conversar e rola até um momento bem divertido. O Ryu fica surpreso ao saber a idade da Sera. Ela tem 200 anos, algo comum, já que ela é uma elfa, mas o Ryu manda bem e elogia a beleza dela, que faz a garota ficar corada. Foi um clima bem legal entre eles. Espero que não demore muito para rolar um romance de verdade, já que o Ryu tem juventude eterna e não vai ter problema de envelhecer. Os dois não comentam nada sobre o mundo antigo, então nessa temporada eles ainda não perceberam que são ambos reencarnados. E finalmente nesse capítulo o Ryu, depois de ser praticamente obrigado pela Sera, começa a chamá-la pelo primeiro nome, sem honoríficos. Isso mostra o quanto eles estão mais próximos do que nunca. Na parte final do episódio, o Ryu decide comprar uma casa. Como ele tem bastante dinheiro dos monstros que ele derrotou, até pensa em comprar uma mansão ou uma casa de algum nobre rico. Na cabeça dele, isso poderia até resultar em uma aventura, como rola nos animes normalmente. O cara compra uma casa, ele tem que resolver algum problema, mas no final dá tudo certo. Mas a realidade aqui é outra. O Ryu, por ser plebeu, ele não pode comprar casa de nobres. Tem uma lei que proíbe isso. E isso é uma das
das coisas mais legais desse anime. Não o fato do Ryu não poder comprar a casa, mas pelo fato desse mundo ser bem construído pelo autor. Existem regras e culturas diferentes que podem ser bem exploradas na próxima temporada, e isso é uma das coisas que diferencia esse anime de um isekai genérico. Mas no fim, ele encontra uma casa perfeita para ele fora da cidade. Como pertencia a fazendeiros, o terreno é bem grande. Apesar de cara, o Ryu não pensa duas vezes e compra na hora. O episódio termina com a narração do anjo que reencarnou o Ryu. Ele dá uma olhada no destino do protagonista e percebe que ele ainda vai lutar com o Oscar no futuro. E por cima, vai enfrentar outros inimigos ainda mais perigosos. A vida calma que ele queria ainda está bem distante. E assim termina essa primeira temporada, deixando a gente com gostinho de quero mais e ansioso para ver como essa história vai continuar. Estou bem feliz por ter acompanhado essa história aqui no canal. Acho que eu só não fiz vídeo do episódio 11 porque realmente não deu. Mas tirando isso, conseguimos finalizar essa temporada. Obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. A gente se vê no próximo vídeo. E se você curtiu esse anime, deixa o like aí e vamos nos preparar para a temporada de outono dos animes.